Olá, estamos então em nossa sexta aula, na qual abordaremos o tema Antropologia, um território em disputa. Eu peguei o artigo nomeado Antropologia, um território em disputa, de Lidiane Alves. Então eu estou apresentando ele aqui para vocês. Ele possui um visual bem bacana. E esse artigo ele vai tratar, desde sua apresentação, conceitos sobre democratização da universidade. Então ela traz a autora já traz logo nas primeiras linhas a sua visão sobre concepções de democratização da universidade. Então ela acaba descolonizando um pouquinho esse conceito e ela traz quais as principais disputas após o período de cotas, após o ingresso das cotas nas universidades. Logo no primeiro tópico, o artigo trata sobre a representação do outro no espelho antropológico. Então ela utiliza a metáfora do espelho, na qual se deve observar o outro através de um espelho, então refletindo aquilo que você acaba enxergando. Ela fala também sobre a representação do outro insatisfatória atualmente nos estudos antropológicos e na abordagem antropológica em si, e a autoridade na representação intelectual. Então ela traz um pouquinho sobre os conceitos e as necessidades e relações de poder na autoridade na representação intelectual. Então ela traz aqueles conceitos que antigamente as universidades elas contavam apenas com autores brancos falando sobre escravidão, por exemplo. Então, a autoridade na representação intelectual, ela vem quando nós percebemos que a população em geral, ela acaba se desprendendo, então ela tem como fruto do próprio conhecimento conceitos próprios. E a visão da antropologia atual sobre esses tópicos, ela traz isso nesse tópico, a autora. No segundo tópico, ela fala quando o outro pesquisado se torna um pesquisador. Então, a metamorfose antropológica, ela fala sobre a situação da antropologia em um período anterior à inclusão das cotas em universidades e quais os impactos dessas inclusões para o conhecimento universitário. Então, ela traz as vantagens, porque a situação da antropologia em um período anterior a 1998, ela já se fazia insatisfatória. Então, ela já percorria um caminho na qual a sua sustentação já parecia infundada. Ela já não conseguiria mais caminhar com as próprias pernas se não fosse através da adoção de novos conceitos. E ela fala um pouquinho sobre a invenção do outro, porque chegou a um certo ponto que a antropologia se viu saturada de conhecimentos semelhantes e acabava, para compreender o outro, tendo que inventar uma certa figura. Então era um olhar não real sobre aquilo que se estudava, sobre aquele objeto de estudo. Então era uma certa forma, uma invenção de aspectos antropológicos em cima de uma realidade. Ela fala também um pouquinho sobre a função da antropologia na universidade e conta sua própria experiência quando, ao sair de um curso de ciências sociais, ela se depara com a realidade de um mestrado em antropologia. E ela fala também um pouquinho sobre os processos de criação, as dificuldades que ela enfrentou por conta dessas mudanças de ambientes e de conceitos, né, que ela enfrentou. Por fim, a autora fala sobre o contexto atual da antropologia e qual sua visão acerca do olhar dos antropólogos sobre as discussões atuais. Esse artigo ele tem uma leitura muito simples, é uma leitura muito prazerosa, possui uma estética agradável, então eu recomendo sim essa leitura, principalmente para tomar como experiências as citadas pela autora e trazer para uma prática, seja na inclusão desse olhar antropológico que ela fala em qualquer disciplina ou em qualquer realidade. Então ela traz para si e nos traz conceitos que são muito importantes para a compreensão da antropologia atual. Agradeço a sua atenção e até a nossa próxima aula.